já de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você sempre acompanha o programa aqui pela TV Novo Tempo. E nós estamos começando uma nova temporada, né? Essa é a primeira semana da nova temporada sobre o estudo do livro do Apocalipse. Um livro intrigante, importante, como nós já vimos aqui com os nossos convidados, os pastores João Antônio e Clodoaldo Tavares, professores de teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, lá na FAAMA, chamada de FAAMA, conhecida como FAAMA, enfatizaram muito bem já no primeiro bloco que realmente é um livro que fala sobre Jesus Cristo, o seu ministério sacerdotal, o pano de fundo ali, o santuário, e foi muito bom a gente já poder ter essa introdução do livro com esses dois amigos professores de teologia. Eu quero aproveitar aqui e incentivar a você a estudar a Palavra de Deus e oferecer a você a oportunidade de estudar um curso bíblico com a Novo Tempo. Que tal? Se você nunca pediu um curso bíblico para a gente, aproveite, é de graça, você não vai pagar nada. E estudar a Bíblia através de um manual de estudos é muito mais fácil, muito mais simples. Coisas incompreensíveis se tornam compreensíveis e é por isso que a gente oferece para você a oportunidade de estudar a série Princípios. Este manual de estudos, ele vai falar sobre muitos temas da Bíblia e alguns temas sobre os quais nós encontramos no Apocalipse, como é o fim de todas as coisas, a volta de Jesus, é o fim do mundo de pecado. Você vai poder estudar de forma mais aprofundada através da série Princípios. Peça o seu curso gratuitamente pelo telefone 0, a operadora que você já trabalha, código de área 12 21 27 31 21. 21 27 31 21, código de área 12, você vai ser atendido em horário comercial, você vai poder pedir o seu curso bíblico gratuitamente. E se você preferir pela internet, entre no blog do programa Lições da Bíblia, anote aí, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali à sua direita, você vai ver exatamente esta imagem da revista e você vai poder clicar na imagem e solicitar o curso bíblico para você. Nós vamos enviar gratuitamente, tá bom? Estudar a Bíblia é algo muito, mas muito importante. Falando em estudar a Bíblia com os nossos convidados aqui, pastor João Antônio, o verso principal aqui, que está em Apocalipse 1:3, é muito significativo para a gente que está começando a estudar o livro do Apocalipse aqui no programa, não é? Exatamente. É a primeira bem-aventurança do Apocalipse, né? Nós encontramos 7 bem-aventuranças no Apocalipse e aqui está a primeira delas. E é importante enfatizar isso, porque os verbos que aparecem aqui, todos eles estão no presente. E o primeiro verbo está no singular. Bem-aventurado é aquele que lê. Claro, é devido à conjuntura, à circunstância, nem todo mundo tinha acesso às letras naquele tempo. E também não havia disponibilidade de Bíblias da Palavra de Deus como nós encontramos hoje. Claro. Então, João enviou a carta, mas não havia nenhuma máquina ali para reproduzir a carta e enviar para os outros. Então, era para ser lido. Então, alguém lia. Então, aquele que lê é feliz. E aqui é uma coisa interessante. As pessoas estão buscando felicidade no mundo. Só que elas estão buscando a felicidade nas coisas erradas. Às vezes a felicidade ela é centralizada na profissão que o indivíduo exerce. Só que em algum momento ele deixa de trabalhar e aí ele aparece numa mídia qualquer assim, aposentado. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez a vida inteira aparece lá, aposentado, não faz mais nada. Eu estou chegando lá. Então a felicidade não pode estar naquilo que o indivíduo faz, a realização dele. A felicidade não pode estar nas pessoas, porque nós perdemos as pessoas. Seja por alguma coisa trágica e acidentes e tal, e nós perdemos as pessoas. A felicidade não está nos bens que nós acumulamos, que às vezes também se perdem. A felicidade é que, de acordo com o livro do Apocalipse, está em dar atenção a quê? As palavras da profecia. É chamado de profecia. O Apocalipse é profecia. A Bíblia está repleta de profecias. É a percepção de que a vida adquire significado a partir do momento em que você tem contato com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. Então a sua vida se enche de significado independentemente daquilo que você faz, independentemente das pessoas com as quais você convive, independentemente dos bens que você possui ou deixa de possuir.
a sua vida se enche de significado e você se torna uma pessoa feliz. A verdadeira felicidade, que não está nas coisas, mas que está num relacionamento que faça sentido, com Deus em primeiro lugar, e a sua vida se enche de sentido. Agora, é necessário ler. E aí a pergunta, o que é que as pessoas estão lendo? É necessário ouvir, dar ouvidos, atentos. E aí vem mais um verbo aqui agora. E finalmente, guardar. Porque ler e ouvir e não guardar, então está faltando aquilo que é crucial, ou seja, é a vivência, é a prática, é a experiência, é o dia a dia. É isso ser incorporado à nossa vida e então ditar os rumos da nossa vida. Claro, claro. Pastor Clodoaldo, pois não. Pastor, 3 coisas assim bem rápidas desse verso, para mim de grande relevância para o nosso estudo e para a nossa vida. O pastor João Antônio, ele falou apropriadamente, é um presente, os 3 verbos, é um particípio presente. E nós sabemos que o presente, o particípio presente, ele é um verbo contínuo. Ou seja, são coisas que devem ser praticadas continuamente. Ler, ouvir e guardar. Então, a primeira coisa. Segunda, a tríplice bênção é a evidência explícita que o Apocalipse não é um livro cercado de mensagens incompreensivas. Você está dizendo... Olha, já logo no começo, João desmistifica isso. Exato. Na primeira palavra e nesse texto, essa ideia de o Apocalipse é algo oculto é desmistificada. E o terceiro, algumas pessoas pensam que nós estamos vivendo os momentos finais da história da humanidade, coisas horríveis acontecendo, e entra em um estado de conformidade, inclusive no aspecto ético-moral. Mas Deus, através de seu servo, chama a atenção, olhe, mesmo diante de tamanha perplexidade, é para guardar o que eu revelei. Os elementos éticos e morais, eles precisam permanecer, custe o que custar. É para ler, ouvir e guardar. Esse pensamento nada mais é do que a reprodução da mentalidade hebraica do Shema. Quando a pessoa que ouve, ela se compromete a obedecer. E João está reproduzindo essa mentalidade. Olha, quem ouve, quem lê, ele é responsável em guardar. Eu gostaria de acrescentar um verbo que não aparece. Opa, vamos lá. Ele não aparece. Se não aparece é porque realmente não deveria aparecer. Especular. Aqueles que especulam acerca da profecia. Porque, infelizmente, hoje muitas pessoas especulam e querem tornar, digamos assim, a sua mensagem mais relevante. E então eles vêm com as suas percepções próprias, que elaboraram em algum momento da sua vida, e querem dizer que agora sim a mensagem do Apocalipse é significativa. E isso tem acontecido no decorrer dos séculos. E hoje não é diferente. E criam então uma certa expectativa na mente de algumas pessoas, e até mesmo alguns espertalhões recebem doações dos indivíduos para que ele continue proclamando estas suas mensagens especulativas, e depois aquilo resulta em nada, nada daquilo se cumpre, as pessoas se decepcionam e alguns até mesmo se afastam e digam, não, essas coisas da Bíblia aí, realmente isso aí é só charlatão que tem por aí, espertalhão que tem por aí, eles só querem se dar bem em cima das pessoas crédulas, de pessoas que não têm muita cultura e coisa e tal. Na realidade, a Bíblia não manda a gente especular, manda ler, manda ouvir, manda guardar, estudar a palavra. E não especular e tentar encontrar significados ocultos e apresentar não isso, existem, né? E apresentar isso como se fosse a revelação de Deus. Não é a revelação de Deus, a revelação de Deus está aqui. Por isso que é importante estudar a Bíblia de uma maneira sincera, íntegra, honesta, não é? Abrir o livro com oração, buscar comentários bíblicos informativos, não é? Que possam esclarecer melhor aquele texto. E não podemos ir na conversa de qualquer um, a não ser que a conversa desse qualquer um esteja realmente firmada na palavra, na revelação. Senão vira especulação e a gente acaba virando objeto, massa de manobra, né? Vamos usar um termo aqui que seria massa de manobra. Você acaba sendo levado como vento para lá e para cá por alguém que se diz que estudou a Bíblia e não teve um estudo aprofundado, né? É um negócio complicado isso aí. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre a questão
da linguagem simbólica do Apocalipse. Então, eu queria que vocês começassem a me ajudar aqui, juntamente aqui com os nossos telespectadores, a entender melhor esse propósito da linguagem, né? Tem linguagem real e linguagem simbólica, é isso? Como é que vocês veem? Vamos começar com o pastor Clodoaldo, aí eu passo a palavra para o pastor. Pastor, a Bíblia é escrita em 3 linguagens básicas. A primeira nós chamamos de linguagem literal, onde não existe diferença entre o que o texto está dizendo e a realidade. Por exemplo, se a gente for lá em 1 Reis, capítulo 14, verso 11, vai falar sobre cão. Cão, o animal. Jezabel, por exemplo, foi predito que ela seria devorada pelos cães e quando ela morreu, os cães devoraram. Isso é a linguagem literal. O segundo tipo de linguagem é a linguagem metafórica, onde o texto e a realidade existe uma correspondência imperfeita. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 24, verso 14, diz assim: após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? Um cão morto a uma pulga? Veja, está se referindo a um indivíduo, mas está comparando ele com um cão morto ou uma pulga. É uma linguagem metafórica. Quando nós vamos lá em Apocalipse 22, verso 15, vai aparecer a palavra cães também. Já no finalzinho, e são os indivíduos ali que ficarão fora. Fora ficam os cães. Que linguagem é essa? Metafórica, há uma correspondência perfeita entre o texto e a realidade. É literal, não vai haver os animais, os cães no céu, ou simbólica. Aqui a gente sabe, com os estudos, que é uma linguagem simbólica. Qual é a linguagem simbólica? O texto, ela não descreve uma realidade. Por exemplo, o texto fala sobre a besta. E a gente sabe, biblicamente, que besta se refere a um poder. Um animal, profeticamente falando, não está se referindo a um animal. Veja, o texto está descrevendo algo, mas a interpretação dele não tem nada a ver com o que ele foi descrito no texto. Um animal significa reino. Então, a linguagem simbólica ela é uma marca distintiva em textos proféticos, em especial no livro de Apocalipse, como também no livro de Daniel. Então, nós vamos encontrar uma série de simbolismos. E a pergunta é, por que se usa essa linguagem simbólica? Então, nesse momento, eu faço a pergunta para quem é o professor da matéria aqui, olha. O pastor João Antônio é professor de Daniel e Apocalipse no seminário teológico ali da Amazônia. Por que a linguagem é tão simbólica no livro do Apocalipse, pastor João Antônio? Antes, até o nosso guia de estudos, ele faz uma referência ao livro de Daniel e os estudiosos reconhecem que realmente o capítulo 2 de Daniel está presente aqui no capítulo 1 do Apocalipse. Até mesmo a forma em que aparece a frase tornar conhecida, é a palavra grega por detrás dessa tradução em português, mostrar por sinais simbólicos, e remete ao sonho de Nabucodonosor, a estátua que ele viu. Então Deus queria impressionar, no caso o rei Nabucodonosor, e impressionou com o sonho, ele viu aquela estátua, e agora qual é o significado da estátua? E agora, então, também através de símbolos. Então, Deus revela a João através de símbolos. Então, é como se fosse uma linguagem codificada. Uma linguagem codificada. Numa circunstância, alguns estudiosos percebem desta forma, em que a mensagem deveria ser apresentada de forma cifrada. Quem iria entender seria a comunidade para a qual estava sendo escrito aquele material. No caso aqui do Apocalipse, as cartas, a mensagem do Apocalipse. Então, aquela comunidade tomaria esse material, faria a leitura e, com base no conhecimento prévio adquirido, especialmente do Antigo Testamento, então teria a interpretação correta dos símbolos que foram apresentados aqui. Perfeito. Então, perfeito. De maneira especial, para encobrir de alguém que poderia utilizar aquilo
contra os cristãos, como nós dissemos, final do primeiro século. A situação não era muito fácil para os cristãos, eles sofriam perseguições do Império Romano e também outros poderiam se apresentar como seus inimigos e acusá-los. Então, eles tinham uma mensagem que era compreensível para eles ali. Como se fosse até uma necessidade protetiva, né? Uhum. Esse é um para aspecto. se proteger Esse é um aspecto, mas naturalmente não é apenas esse, né? Há também a questão dos símbolos que eles conseguem, como nós utilizamos o ditado hoje, uma imagem vale por 1000 palavras, então uma forma também de transmitir de uma maneira mais eficiente a mensagem que foi recebida através de símbolos. Interessante. Uma outra razão. Tem a ver com didática, inclusive. Exatamente. Isso que o Dr. João está falando, o Dr. Merlin Alumia, que também é especialista na literatura apocalíptica, no livro de Apocalipse e Daniel, e me parece que ele foi decano na Universidade Sim. Adventista Peruana. E ele fala exatamente isso, ele diz que o uso de símbolos nada mais é do que a didática de Deus. Deus poderia ter usado da abstração para informar para os seus filhos, para a sua igreja, a sua vontade. Deus, no seu infinito conhecimento, sabe que é muito mais eficiente você ensinar pelas imagens do que pelas palavras e abstrações de códigos e de conhecimento. E nesse sentido, o senhor acertadamente fala didática, a forma como Deus tenta transmitir, ele usa essa didática super eficiente, mesmo porque a revelação desses símbolos se encontra na própria Bíblia. Então, elementos como ventos, água, chifre, tempos, dragão, animal, mulher, cordeiro, cauda, estrelas. Todos esses elementos simbólicos presentes no Apocalipse, a própria Bíblia ela mesma revela. Vai informar. Então, se o indivíduo ele conhece a Bíblia, ele lê e ouve, e deseja aprender, ele vai conseguir aprender de forma mais E ao longo dessa temporada aqui no programa, em cada semana nós vamos aprendendo sobre esses símbolos e vamos dizendo para vocês, telespectadores, esses significados que o pastor já falou. Foi muito importante essa análise que vocês fizeram. Amigos, o tempo passa muito rápido. Eu vou para um intervalo e volto com a sua observação, tá bom? Okay. Nós voltamos já já, são só 2 minutos.